O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que é preciso modernizar os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica durante um evento do qual ele participou. O ministro lembra que alguns contratos estão vencendo e que, além da modernização, é preciso avançar para renová-los. Ele também afirma que tem de se buscar mecanismos para que os prefeitos façam um link direto com as distribuidoras de energia. Acho que nós temos uma manifestação do ministro. Vamos acompanhar. É natural que o ministro cobre, acompanhe, seja rigoroso, porque energia elétrica é algo vital para a vida humana hoje. Não se vive em sociedade mais sem energia. Para os nossos hospitais, para as nossas santas casas, para as nossas clínicas, para as nossas escolas. Então, é prudente que a gente espere as aprovações da ANEEL e é necessário que a Enel tenha consciência de que ela está falhando com brasileiras e brasileiros. Deu um recadinho para a Enel também. O que foi? Eu gosto de olhar para a cara do W toda vez que ele vai escutar alguma autoridade falando, porque ele fala com as expressões faciais. Diga. Bom, 70% do que ele falou é uma obviedade absoluta. E depois ele dá uma cutucada na Enel. Assim, ô ministro, conta aí pra gente como é que é esse subsídio da conta da energia da luz, que vai custar 40 bi, nós vamos ter que pagar. Conta pra gente como é que é esse custo do subsídio que a gente ainda vai ter para energia offshore. Conta pra gente como é que a gente vai resolver a questão das linhas de transmissão no Brasil, que são um dos maiores gargalos hoje para a expansão do setor elétrico. Conta como é que você vai convencer o setor elétrico a continuar investindo no Brasil depois de tantas mudanças de contrato e regras do jogo. É isso que a gente precisa. E me conta uma última coisa. Como é que nós vamos ter previsibilidade no setor energético com uma agência totalmente politizada que não é formada por técnicos, mas por indicação política? Me conta. Essas são as coisas que eu quero entender para saber se o setor energético vai ficar em pé ou se vai continuar sendo essa maré de instabilidade que é há tanto tempo no Brasil. Caramba, fez uma entrevista coletiva sozinho, hein? Eu passo a minha vez. Fala, Piperno. Pode. O que o ministro precisa te responder? O que você quer perguntar para o ministro também? Ou todas as perguntas já foram feitas e sanadas aqui? Eu queria que ele lesse. Nosso Dávila quebra-queixo vai ser o nome dele agora. Que é esse tipo de entrevista que você bota o microfone e tá. Eu queria que ele lesse um artigo que foi publicado na edição de hoje do Valor Econômico, que chama O Novo Custo da Velha Energia, assinado por Roberto Rockman. Então, veja, o ministro, aliás, até anunciou outro dia uns leilões aí de linhas de transmissão, tá? Bacana, ok, foi importante ter feito isso, arrecadou bastante, por sinal. Mas esse cidadão, Rockman, ele chama atenção para os investimentos que vão ter que ser feitos para a renovação do monte de coisa que já funciona, inclusive linha de transmissão, que tem algumas que já tem 50 anos. Então, essa infraestrutura do Brasil, ela está envelhecendo, ela vai envelhecendo, óbvio, com o tempo. Então, precisa de investimento para que isso seja renovado e o país não corra risco, porque daqui a pouco está tudo obsoleto demais e ninguém mexeu. E aí a gente está falando, inclusive, de questões da iniciativa privada também. Só que, por exemplo, quando você fala da Enel, é uma empresa privada que oferece serviços para o público, né? E um serviço essencial. Então, para que não aconteça, por exemplo, esse tipo de coisa que se torna cada vez mais comum aqui na cidade de São Paulo, é necessário a devida manutenção. Então, esse artigo chama atenção até para isso. Daqui a pouco, a gente pode começar a ter, enfim, uma série de problemas e o gargalo vai ser ainda maior. Fala, Segré. Eu lembro em 2000, me parece, que por uma absoluta casualidade, o presidente, na época, Fernando Henrique Cardoso, se deparou com um informe que falava a questão da energia está concluída, terminou. Ou a gente limita o uso de energia ou teremos um apagão no país. E naquele momento, eu lembro que tínhamos que diminuir 70% do uso individual e das empresas também, sobre o risco de uma multa gigantesca se não conseguia fazer essa redução. Eu lembro que, por exemplo, tinha, num horário era um jornal, alguém assistia uma novela e as crianças assistiam desenho animado. 2 dessas TVs tinham que estar desligadas, porque senão tinha um problema muito sério de não segurar
o sistema de energia. Precisamos chegar nesse momento de novo? Isso porque foi falta de investimento. E por que tem falta de investimento? Porque nem o privado não investe, porque não dá o retorno suficiente, e o público não tem dinheiro para investir. Então tem que ter uma política, de novo, todo é política de Estado, independente da ideologia, é aonde nós queremos chegar. Ideologicamente a gente pode dizer, eu vou pela Paulista, vou pela Brigadeiro Luiz Antônio, vou por onde seja, mas todo mundo tem que ir para esse lado. E aí é juntar a oposição agora com o governo agora, que o dia de amanhã poderia ser oposição depois, com o governo depois, mas tem que pensar na sociedade, e para isso é política de Estado, não política de governo. E foi, Gani? Não, nessas renovações de contrato, eu espero que não prevaleça aquela ideia anticapitalista que vê a empresa como a grande culpada, que só quer dar lucro, enfim, e façam ali contratos muito prejudiciais à empresa, porque daí a empresa não tem também incentivo para gerar energia. Investir, esse que é o ponto. Então você tem que criar ali, lógico, que um contrato que tem as exigências, né, uma contrapartida para a empresa, mas também, né, gere uma segurança jurídica, o respeito aos contratos, gere um ambiente pró-negócio, gere um ambiente pró-lucro, porque se a empresa também se torna mais lucrativa, ela vai querer investir mais, Piperno, e aí você tem uma geração de energia maior. Você entendeu? Porque se você tem o porrete estatal, se você tem, você não incentiva a geração de energia. Uma coisa óbvia. Ele falou obviedade, eu também falei obviedade. Mas então vai ter um leilão de linha de transmissão. Como, aliás, teve um de estrada ontem. E acabaram, enfim, leiloando o trecho lá de BH a Juiz de Fora. Muito bem. Então tem um leilão da linha de transmissão e teve outro de estrada. A sua empresa ganha. A sua empresa se candidata a participar dessa licitação, faz uma proposta e ganha. A partir do momento que a sua empresa pediu para ser habilitada, concorreu e ganhou, meu filho, a responsabilidade é sua. Você está sabendo as regras do jogo e os preços. Bem, mas daí que não mude essa regra do jogo antes. Ou faça uma regra convidativa que entre várias empresas nesse leilão, concorda? Porque você faz lá uma regra que ninguém quer entrar, e aí? Não, mano, o problema não é nem esse. Você entrou na regra, aceitei a regra, tudo certo. Aí um dia o governo acorda, como foi o governo Dilma e como está sendo esse governo, na canetada, vamos reduzir 20% o custo da energia. Como é que você faz? Ou vamos reduzir 4%? Como é que faz? Qual é o modelo de negócio que fica em pé? Não fica. Esse é o problema. O populismo da política destrói a confiança em contratos, aumenta a imprevisibilidade e prejudica o consumidor. Esse é o ponto. Quem é que paga? Onde é que está no contrato? Ou tem no contrato uma cláusula assim: o governo, durante a vigência desse contrato, não vai dar nenhuma canetada no preço da energia. Mas isso acaba o preço do negócio. Só rapidamente, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Até já. Sorri, mas eles não estão me vendo, né? Não adianta. Sorri para as outras plataformas. Fala, Piperno. Arremate para a gente arrematar também o nosso último tema. É ruim quando você dá uma canetada. Agora, por exemplo, uma canetada aí dos 4% não significa que o concessionário de energia vá necessariamente ser prejudicado, porque o governo pode sacar do caixa dele e cobrir esses 4%, o que é um mau modelo, concordo contigo, mas não que o concessionário vá acabar perdendo. E agora um giro muito rápido e objetivo para a gente seguir. Vocês acham que esse recado que o ministro deu para a Enel vai virar alguma coisa concreta ou vai ficar só essa mandação de recado aí e as interrupções de energia continuando aqui em São Paulo, em Seu Dávila? Não pode virar nada. Isso aí tem que entrar no processo para romper o contrato, tem que provar. O governo não pode numa canetada falar assim, não, agora a Enel não vai mais servir energia. Bom, e tá bom, e quem é que vai entrar no lugar? E como é que a gente faz? Não é assim. Isso é bravata política. Não leva a lugar algum e só aumenta a insegurança jurídica. Segredo. Desnecessário. Faz uma reunião. Tem algum problema? Faz uma reunião, resolve. Verifica com os advogados, verifica o contrato, mas não manda recado. Isso não ajuda para nada. Piperno. O ministro está competindo com o prefeito de São Paulo no campeonato de bravatas em relação à Enel. Os dois estão falando praticamente toda hora. Fez bem, outro dia que foi a Enel que aplicou uma multa. Vai lá, paga a multa. Fala. Eu quero saber
de poda de árvore e colocar fio debaixo da terra, porque grande parte da falta de energia está ligada a esses problemas também. Eita, vocês estão cheios das perguntas hoje, hein? Mandaram aí, vocês querem mandar um correio elegante para o ministro com as perguntas? Ele vai achar que é um recadinho confortável, aí é um monte de pergunta, né? Difícil de responder.